Olá pessoal, graça e paz. Boa noite a todos. Estamos ao vivo mais uma vez através da página do Seminário Batista Livre no Facebook. Eu sou o pastor Jamierson Oliveira, sou o diretor acadêmico do seminário. Temos a alegria de retornar com as nossas lives depois de algumas semanas sem a realização. Temos a alegria de voltar novamente com essa transmissão. Sempre uma live teológica, sempre uma live com um professor, um renomado professor de teologia, um especialista em temas bíblicos. Isso para ajudar você a entender melhor as Escrituras. Então, fico muito feliz em reencontrá-los aqui neste horário, nossa live começando agora, previsão de 1 hora mais ou menos. E eu quero pedir para você, que está nos acompanhando agora, enquanto o pessoal está chegando, que vocês compartilhem, né? Compartilhem com o máximo de pessoas possível. Se você pensar aí, pelo menos em 3 pessoas que você pudesse compartilhar essa transmissão, seria uma bênção. Muito mais outras pessoas seriam edificadas. Então, fico feliz em estar com vocês. Seminário Batista Livre, aqui em Guarulhos, mas também com a oferta de cursos à distância, o chamado EAD. Né? Nós estamos agora, inclusive, lançando uma nova plataforma. Então, muita coisa boa, apesar de um ano muito difícil. Nós temos coisas também para comemorar, né? Como o seminário aqui, que somos em Guarulhos. Ok, pessoal? Então, aguardando aí só mais alguns minutinhos. Já estou com o nosso convidado, meu amigo, pastor Paulo Cristiano, vice-presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Ele já está comigo nos estúdios. Daqui a pouquinho vou apresentá-lo, né? E assim a gente vai tocando aí a nossa programação de hoje. Então vamos lá, aguardando aí que vocês, os alunos também, um abraço aos alunos do seminário, ao pastor Gilson Batista, que é o diretor executivo, ao Daniel, que é o nosso secretário acadêmico. Guardar aí um minutinho para que vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook possam aí se acomodar, pegar um copo de água, estar conosco aí durante essa 1 hora. Ok, pessoal? Mais uma live do seminário. Hoje nós temos como tema a guarda do sábado e a sua aplicação para o cristão na nova aliança. Esse é um tema bem interessante, é um tema comum dentro da teologia, mas com o crescimento da igreja no Brasil, sempre há necessidade de voltarmos nesse tema, analisarmos à luz das Escrituras, instruir a igreja em relação a essa questão importante, né? Uma questão importante, teológica, inclusive muito utilizada por alguns grupos sectários, colocando aí uma sobrecarga, um sobrepeso, né? Um jugo sobre a igreja, e alguns crentes acabam ficando confundidos com essa questão. Então hoje você tem a oportunidade aí de tirar as suas dúvidas, ok? Muito bem. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Esta live vai ficar arquivada aqui na galeria de vídeos da página do seminário no Facebook. Sou o pastor Jamierson Oliveira, eu sou o diretor acadêmico do Seminário Batista Livre, e esta é mais uma live teológica que realizamos, uma vez por semana. Infelizmente, nas últimas 2 semanas não pude realizar, mas já há alguns meses temos realizado, sempre com um professor de teologia convidado, abordando temas importantes, temas fundamentais da fé cristã. E eu acredito que durante todo esse tempo, com essa oportunidade de transmissão, nós temos abençoado muitas pessoas, vários elogios, o pessoal tem visitado, assistido novamente a nossas transmissões, e fica aí uma contribuição do Seminário Batista Livre para a igreja no Brasil e, por que não dizer assim, também no mundo.
Eu quero apresentar para vocês, de início nessa transmissão, os nossos cursos teológicos. Eu não sei se você já tem formação teológica, se você não tem, estudar no Seminário Batista Livre é um privilégio, porque o Seminário Batista Livre é um seminário com muitas vantagens. Eu vou apresentar pelo menos 4. Todas as lives eu tenho repetido essas vantagens no objetivo de incentivar você a estudar mais a palavra de Deus, estar melhor preparado, melhor qualificado para o ministério. A primeira grande vantagem de você estudar teologia no Seminário Batista Livre é a ortodoxia bíblica. De nada valeria a pena todas as demais vantagens que eu vou apresentar para vocês, sem que a nossa qualidade tivesse baseada na verdade bíblica. Né? Que curso teológico vale a pena se não estiver fundamentado na palavra de Deus? Então nós temos como lema aqui no seminário uma busca, um retorno às escrituras, sola escritura, a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Nós não somos um seminário contaminado por heresias, contaminado pelo liberalismo teológico que tem destruído muitos cursos de teologia, muito perigoso essa questão. Somos um seminário confessional, Seminário Batista Livre em Guarulhos, procura honrar a palavra de Deus. Creio que por essa razão vocês me conhecem, tenho alguns anos de trajetória no ensino teológico no Brasil, participando de muitos debates teológicos, ministrações em muitas igrejas. Graças a Deus tenho um relacionamento com todas as denominações no Brasil, pelo menos a grande maioria. Então os irmãos sabem que aqui no Seminário Batista Livre estarão aprendendo teologia de verdade. Segunda grande vantagem, querido, de estudar conosco é o nosso corpo docente. Os professores do Seminário Batista Livre são doutores, mestres, especialistas nas matérias. Nós procuramos, aqui é uma questão de capricho, né, da coordenação teológica, trazer sempre um especialista para ministrar aquela matéria. Aquele seminário que um professor só dá todas as matérias, a gente entende que isso não é saudável para o ensino bíblico. Então, cada especialista com doutorado, com mestrado, com pós-graduações, são os professores do nosso seminário. Terceira vantagem é o Seminário Batista Livre, ele está numa estrutura educacional. Não é uma salinha nos fundos da igreja, um ambiente precário, sem conforto. Não, nós estamos dentro do Colégio Batista de Guarulhos, dentro de um campus estudantil. O Seminário Batista Livre pertence ao Grupo Batista de Ensino aqui na cidade de Guarulhos. Então você que estuda conosco, especialmente o pessoal do presencial, vai desfrutar de salas de aula confortável, com ar-condicionado, sistema de som, data show, carteiras universitárias, ambiente de convivência como cantina, quadra, todas essas facilidades que eu acredito que isso influencia na educação, ok? E o quarto motivo para você estudar teologia no Seminário Batista Livre é que nós oferecemos gratuitamente o material didático. Olha, eu não sei se você conhece um outro seminário que oferece gratuitamente os livros para os alunos. Eu estou aqui apenas com 2 exemplares do nosso material, você está aí visualizando pela câmera, ok? Cada volume como esse é um módulo do nosso curso teológico que tem 48 disciplinas, e esse material é entregue gratuitamente para o aluno. Não é PDF para fazer download ou apostilas xerocopiadas, não. São livros de gráfica, veja aqui, ó, livros profissionais. São 12 livros como esse, o nosso curso avançado em teologia, que corresponde ao bacharel, ok? Então veja, ortodoxia bíblica, corpo docente, estrutura educacional e material didático gratuito, ok? O que você vai fazer agora? Você vai visitar a nossa página, o nosso site, seminariobatistalivre.com.br, e aí você vai navegar no nosso site. Você pode também visitar as nossas redes sociais, a nossa página aqui no Facebook, nosso perfil no Instagram, mas o nosso site é onde está reunida todas as informações, né?
todos os cursos que oferecemos, tanto no presencial quanto no à distância. Ok, pessoal? Então está passando aí para vocês, ó, no rodapé, o site do seminário, seminariobatistalivre.com.br. Venha estudar conosco. Teologia é no Seminário Batista Livre. Ok? Fica o convite aí do pastor Jamierson para vocês. Muito bem. Pessoal, hoje à noite nós já, conforme vimos anunciando, temos um convidado ilustre, meu amigo, um dos maiores apologistas do Brasil, o professor, pastor também, Paulo Cristiano, da calorosa e quente cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu vou convidá-lo, ele já está comigo aqui nos estúdios, eu vou compartilhar a tela com ele. Está aqui nosso querido irmão Paulo Cristiano. É uma alegria recebê-lo aqui como um professor convidado do seminário para participar conosco aqui na live de hoje. Tem como, Paulo, esfriar um pouquinho a sua cidade, rapaz? É só um minutinho, eu acho que está mutado o seu microfone, Paulo? Aí. Estão me ouvindo? Isso. Perfeito, né? Agora liberou. É muito bom. Já faz um tempinho que não faço live, então a gente esquece alguns detalhes. Bom, pastor Jamierson, é um prazer estar com você aqui. É a primeira live que nós fazemos juntos. Espero que seja a primeira de outras, muitas, que nós possamos compartilhar o conhecimento. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, tá bom. Imagem e som chegando com qualidade. Uma boa noite a todos que estão conectados aí no Facebook do Seminário Batista Livre. Aliás, um ótimo seminário. Eu também faço parte da Igreja Batista e nós temos um colégio na Igreja Batista também, assim como vocês têm aí em Guarulhos também, né? A família Batista aí espalhando o conhecimento, não só bíblico, mas também o conhecimento secular para as pessoas de todas as cidades onde as igrejas estão inseridas. Pastor, aqui é só um milagre de Deus, viu? Aqui a gente evita de cantar hino sobre derrama fogo ou coisa parecida. É só hino de chuva, manda água, só esses estão liberados aqui em São José do Rio Preto, porque aqui o calor está realmente complicadíssimo. Tá? Este ano é um ano atípico, está tendo muitas queimadas, então o calor tem aumentado demais mesmo. Legal. Eu conheço a cidade de Rio Preto, a bonita cidade de São José do Rio Preto, e eu brinco a melhor do estado de São Paulo. A melhor do estado de São Paulo. É isso aí, tá vendo? Ó, pessoal, acho que mais quente do que São José do Rio Preto, só Cuiabá, viu? Só Cuiabá. Mas é uma cidade muito abençoada. Paulo, fala um pouquinho do seu ministério, está ligado a qual denominação, e principalmente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. O pastor Paulo Cristiano é o vice-presidente, junto com o João Flávio Martinez, que é o presidente, junto com toda a diretoria do Centro Apologético Cristão de Pesquisa. Eu ia citar Instituto Cristão de Pesquisas, mas somos filhos todos do ICP, né? E você hoje você está como vice-presidente dessa, que é hoje a maior instituição de apologética no Brasil. Pastor Jamierson, hoje eu sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista, a PIB de São José do Rio Preto. O pastor presidente é o pastor Edevaldo Soldeira. É uma igreja muito abençoada, uma igreja muito dinâmica, uma igreja que preza muito pela obra missionária também, né? E a gente trabalha em pequenos grupos, o que tem feito a igreja crescer bastante, não só crescer de forma desordenada, é claro, crescer, mas dentro de um amadurecimento, dentro de uma estrutura saudável de fé cristã. Então, estou ali, sou talvez o menorzinho dos pastores ali, estou auxiliando o pastor Edevaldo na Primeira Igreja Batista em São José do Rio Preto. Mas a nossa história começa antes, né, pastor Jamierson? Nós nos conhecemos há muito tempo no antigo ICP, lá em Jundiaí, na antiga revista Defesa da Fé. Como você disse, somos todos frutos, né, daquele grande trabalho iniciado ali no começo podemos dizer,
pastor Paulo Romero, pastor Joaquim de Andrade, saudoso pastor Nathanael Rinaldi. Nathanael Rinaldi, né? Quando eles trouxeram os teólogos norte-americanos, Paul Carden, Walter Martin, e toda aquela bagagem apologética, e fundou o ICP brasileiro. E ali eu comecei, na verdade, quando eu me converti, Deus já me chamou para essa área de apologética, né? Assim, nos primeiros meses de conversão, eu já notava na minha Bíblia atrás vários versículos para responder a espíritas, católicos, testemunhas de Jeová, mas sem saber do que era, nem sabia do que era, o que se entendia por apologética. Nunca tinha ouvido falar da palavra apologética. Mas ali Deus já tinha me despertado para essa área. Tinha alguns debates, novo convertido, alguns debates com testemunhas de Jeová e outras seitas, mas daí uns 10 anos eu vim a conhecer realmente o que era apologética através do ICP, e também tinha um outro ministério na época, que você deve conhecer, o pastor Paulo Pimentel, do Desafio da Fé, lá do Rio de Janeiro, fez um ótimo trabalho. Ele veio depois do ICP, é claro, mas na época em que eu conheci a apologética, nós tínhamos esses dois ministérios, o ICP, a nível brasileiro, e o CPR, agora eu me lembro, Centro de Pesquisas Religiosas, do pastor Paulo Pimentel. Então eu comecei a descobrir o que era apologética e me identificar com este ministério de apologética através do trabalho do ICP. E aí, passando algum tempo, eu conheci o pastor João Flávio, que por coincidência nós estudamos juntos na mesma escola, sendo que nenhum dos dois éramos convertidos, mas nós estudamos juntos no mesmo colégio. Depois ele se converteu na igreja, eu me converti na Assembleia de Deus. E depois de alguns anos nós viemos nos encontrar. Por quê? Ele também fazia apologética, eu fazia apologética, só que nós não tínhamos nos encontrado, eu não conhecia o trabalho que ele desenvolvia, ele não conhecia o trabalho que eu estava desenvolvendo também. Aí nós juntamos os nossos livros, podemos dizer assim, e compramos a primeira revista Defesa da Fé na banca, né? Lembro que era distribuído nas bancas seculares, a revista Defesa da Fé, e começamos a estudar apologética. E daí, um tempo, formamos o que é conhecido hoje como CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisa, e fomos fazer nossa peregrinação à Meca Apologética na época, que era em São Paulo, na Avenida, eu não me lembro. Avenida Ipiranga. Ipiranga, 87, né? Isso. Isso, tinha 3 andares, né? Exatamente. Se eu não me engano, isso. Já estava na época com o pastor Antônio Fonseca. Exatamente. Já era o pastor Antônio Fonseca nessa época. Então nós resolvemos fundar o CACP, que seria um braço do ICP ali. Às vezes, muitas coisas que o ICP não podia falar sobre apologética, o CACP falava livremente aí sobre diversos temas nessa área de apologética, que era um pouco sensível para as igrejas. Muito bom. E hoje o trabalho está consolidado, né? O trabalho do CACP hoje transpõe fronteiras, é o maior portal. Eu sempre digo a você e ao João Flávio Martinez que eu tenho um caso de amor, né, com o CACP. É uma fonte de inspiração, de conteúdo. Qualquer pesquisa que você quiser saber, se você der um Google aí, colocar o nome de uma seita, um assunto bíblico, e juntar a palavra CACP, você vai encontrar um artigo, né, dentro desse enorme portal de conteúdo apologético e teológico, né? Sem dúvida. Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas eu acredito que o CACP hoje, em termos de portal apologético, ele é talvez o maior da América Latina. Com certeza, do mundo. Nós recebemos visitas, e-mails, contatos dos 5 continentes, pastor. De todas as partes do mundo. Nós temos recebido visitas, agradecimentos, conversões de membros de seitas que têm se convertido através do trabalho que nós desenvolvemos na internet. E o CACP, ele começou com o boom da internet no Brasil, né? Sim. Em 1998,
quando nós criamos o nosso site, era apenas uma página na internet, e de lá para cá nós começamos a desenvolver um portal, de fato, que poderia suprir a necessidade da igreja brasileira dentro desse formato de sites, né? Apologética, trabalhando com artigos, vídeos, e de lá para cá Deus tem nos abençoado bastante, não em termos financeiros, que é sempre sofrida a obra da apologética. Eu falo para os meus alunos que querem entrar nessa área da apologética que não adianta ele querer viver ou ficar rico de apologética, porque ele não vai conseguir. É uma área sofrida, é uma área que você vive pela fé. Nós temos o exemplo do pastor Joaquim de Andrade, talvez um exemplo mais emblemático aí do que é viver de apologética, né? O pastor Joaquim, ele vive pela fé, ele vive, dependendo das igrejas evangélicas, de abençoar o seu ministério. Então, é um trabalho muito sofrido. Mas, por um outro lado, em termos espirituais, em termos de benefícios espirituais, Deus tem abençoado ricamente esse ministério. Eu creio nisso. E vocês realizam hoje palestras, atendem convite de igrejas, né, de modo geral? Sim, sim. Nós já demos palestra no Brasil inteiro. Só fora do Brasil que ainda não, né? Mas temos convites fora do Brasil, mas não houve oportunidade ainda de nós palestrarmos fora. Mas no Brasil, sim, nós recebemos visitas, convites de diversas igrejas. Temos palestrado sobre diversos temas no tocante à apologética, desde a apologética tradicional, até mesmo que é a própria heresiologia, né, que é a área mais, que é o carro-chefe do CACP, e da apologética de modo geral, né, de modo diversificado, com a apologética da teologia natural, que a gente chama de apologética clássica, né, apologética evidencialista, a pressuposicionalista. Então, diversas áreas que a apologética transita, nós temos levado esse conhecimento a diversas igrejas de acordo com a necessidade de cada um. Muito bom. Bem, pessoal, fica a dica, né? Visitem o site do CACP, C de casa, A de amor, C de casa, P de pátria, cacp.org.br. Eu vou colocar aqui na legenda para vocês. Entrem em contato, os pastores que estão nos assistindo, convidem um apologista. Esses dias eu fiz uma divulgação no Facebook, justamente sobre isso. Convide um apologista para realizar uma palestra na sua igreja. Eu estive agora em Joinville, pastor Sérgio Melchior, uma das maiores igrejas do sul do Brasil, mais de 40 mil membros, né? E o foco do nosso trabalho lá foi apologética. Estive ali, um trabalho muito intenso, palestrando em várias reuniões durante o dia para obreiros, para a liderança do discipulado, porque ali a igreja entende que há uma necessidade de, além de defender a fé, prevenir, né? O trabalho da apologética é esse, prevenir os irmãos do assédio das falsas religiões, né? Das religiões de modo geral e dos chamados pseudogrupos, né? Cristãos, né? Seitas propriamente dita, dentro do cristianismo, muitas que se parecem muito com igreja, tem até nome bonito de igreja. Eu menciono sempre, né? Acho que qualquer um gostaria de ter a sua denominação com um nome bonito como esse, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Conseguiram juntar no nome da igreja, né? Tudo aquilo que a gente imagina, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas não tem nada de cristianismo, não tem nada de uma igreja evangélica, é um movimento sectário, é um grupo sectário, é uma religião, né? Quase que não considero o mormonismo como uma religião pseudo-cristã, né? Com toda a sua cosmovisão tão diferente, sua literatura tão diferente. A gente até encontra colegas da área do estudo da apologética que classificam o mormonismo como até mesmo uma outra religião, né? Agora, na verdade, sim, pastor Gervásio, desculpa te cortar, o mormonismo ele é uma junção de cristianismo, paganismo e seitas seculares. Tá? Porque
O mormonismo, ele tem uma característica muito forte. Ele não depende da Bíblia. Por exemplo, como seitas como Testemunhas de Jeová. A seita Testemunha de Jeová, ela retira todas as suas incongruências teológicas, suas heresias, unicamente da Bíblia. Os mormons não. Eles vão em uma outra literatura. Então, quando eles produzem uma outra literatura que está, às vezes, muitas vezes contrária ao que diz a palavra de Deus, eles já formaram uma outra religião. Já não tem mais nada do cristianismo. Apesar do nome existir lá, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E, ultimamente, os mormons, pastor Jamierson, eles têm feito um trabalho muito forte para tentar tirar essa imagem negativa de não ser cristã. Então, eles estão trabalhando muito para, vamos dizer, colocar uma roupagem cristã e se apresentar, vender essa imagem de cristianismo, de serem cristãos. E eu, assim, quando palestro sobre o mormonismo, acho que um ponto importante é alertar os irmãos das terminologias utilizadas, né? O mormonismo se apropria de temas nossos, de palavras dentro da teologia cristã, mas com conotação, significado totalmente diferente, né? É a semântica enganosa. A semântica das seitas é uma matéria importante dentro da apologética, inclusive, né? Você ouve, por exemplo, um espírita falar do Consolador, você fala, poxa, que bênção, ele crê no Espírito Santo, né? Mas o Consolador para o Espiritismo é doutrina kardecista, né? Como a Trindade na verdade, é uma tríade de deuses. Sim, exatamente. Só lembrando que nós estaremos juntos no 15º Congresso Apologético Natanael Rinaldi, via online agora, em outubro, do dia 9 ao dia 12. E esse tema que você falou será abordado pelo pastor Ignaldo Hélio, a semântica dos grupos religiosos. Muito interessante. Eu estou como um dos palestrantes, muito honrado pelo convite, né? Porque o pastor Natanael Rinaldi aí é quem nos inspirou tanto, né? Nos treinou nessa área, né? Da defesa da fé. E saudoso, né? O pastor Natanael Rinaldi, um dos maiores apologistas da história do cristianismo, né? E do tempo presente desses últimos séculos da igreja é o maior, né? E agora esse congresso que homenageia o ministério do pastor Natanael Rinaldi, estarei ali ministrando sobre as filosofias orientais e especialmente a acupuntura, né? Um tema também que acaba gerando bastante dúvida. Muito bem, pastor, nós estamos falando de apologética de modo geral, porque entendemos que há muitas questões importantes, por isso que eu volto na sua fala inicial. Eu espero ter você aqui em muitas outras lives, vamos tocando assunto por assunto, grupo por grupo, vamos falando de cada grupo, vamos fazer aqui uma bateria de palestras, né, sobre apologética. Para nós é uma honra para o Seminário Batista Livre, que tem como objetivo formar obreiros bem preparados, né? Inclusive o nosso curso teológico tem uma ênfase apologética, várias matérias tratando a respeito desse assunto, inclusive a nossa pós-graduação, Paulo, a nossa pós-graduação em interpretação bíblica. No momento os alunos estão estudando com o pastor Paulo Sérgio Batista, hermenêutica das seitas. Olha que interessante. Porque nós entendemos que um teólogo, com pós-graduação em interpretação bíblica, precisa ter todo o traquejo, tem que ter a habilidade de entender essa questão da semântica dos grupos sectários, da hermenêutica das religiões, né? Então, o nosso curso, justamente nesse momento, está tendo essa matéria. Mas olha, chamando agora para o tema que nós escolhemos para essa live, a guarda do sábado e o cristão. Basicamente, quando a gente fala de guarda do sábado, nós estamos lembrando da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse grupo sectário pseudo-cristão. Até pela sua influência no Brasil, fora do Brasil, mas no Brasil é
um grupo muito forte, com canais de mídia, televisão, presença forte em literatura, uma editora com muitas publicações, e que eles estão, de alguma forma, muito envolvidos com igrejas evangélicas, né? Nós temos, claro, que como apologistas, uma preocupação com isso, porque nós classificamos, eu não tenho nenhum problema em classificar a Igreja Adventista do Sétimo Dia como um grupo sectário, né? E aqui, quando falamos isso, não é demérito a pessoas, não é ataque à moral de ninguém, mas o grupo como estrutura religiosa, com o seu credo, com as suas doutrinas, ou seja, é uma discussão no campo das ideias, no campo teológico, que nós temos total liberdade também de sermos confrontados, como somos, né? Na verdade, nós somos confrontados pelos adventistas também. Mas a questão do sábado também é uma questão que até toca uma outra denominação, um grupo menor, que às vezes se rotula Igreja Batista do Sétimo Dia, Assembleia do Sétimo Dia, e começa surgindo grupos minoritários com a questão do sábado como sendo uma questão visceral, né? Como sendo uma questão doutrinária central. Então eu queria passar essa oportunidade para que você pudesse fazer uma introdução dessa questão da guarda do sábado, como que você vê esse assédio, né, doutrinário, esse proselitismo no meio das igrejas evangélicas protestantes, e especialmente essa dúvida gerada em relação a se deve ou não o cristão guardar o dia do sábado, o sétimo dia da semana, né, o sábado semanal. Bom, pastor Jamier, eu escrevi um livro, eu tive a oportunidade de produzir uma obra juntamente com o pastor Nathanael Rinaldi, enquanto ele estava vivo ainda, tive esse privilégio, e também o pastor João Flávio, o Sabatismo à Luz da Bíblia. Neste livro, eu explano toda essa preocupação. Eu, o pastor João Flávio, o pastor Nathanael, na época, né, deste assédio dessas seitas, e você disse muito bem, tá? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, apesar de levar o nome de igreja, ela a gente pode colocá-la dentro de uma categoria sectária, tá? Por quê? Há muita polêmica sobre essa questão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é ou não é uma seita? Eu fico meio perplexo com isso, porque a pergunta não deveria ser por que a Igreja Adventista é considerada uma seita? Não é essa a pergunta. A pergunta é por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia deixou de ser considerada uma seita? Esta que é a grande pergunta. Tá? Porque quando você analisa a história da Igreja Adventista, você estuda a história da Igreja Adventista, você percebe que essa mudança de paradigma de evangélicos aceitarem os adventistas do sétimo dia como cristãos, ou cristões, como colocou o UOL aí, né, recentemente. Cristões, né? Essa mudança, essa nova visão sobre a Igreja Adventista, ela vem da década de 50 do século passado. E nós temos um marco nisso. O trabalho do Dr. Walter Martin e do Dr. Barnhausen, que era o companheiro do Dr. Walter Martin ali nas pesquisas apologéticas. Então, a partir do livro Questões sobre Doutrina, a Igreja Adventista começou a ser olhada pelo mundo evangélico com olhos mais piedosos, tolerantes, né? Tolerantes, tá? E considerá-los até, em alguns grupos cristãos, considerá-los como uma verdadeira igreja cristã e evangélica, tá? Agora, se você analisar a história disso, na época das pesquisas do encontro do Dr. Walter Martin com os líderes adventistas, você vai perceber que outros apologistas da época, tá, que também faziam apologética, eram teólogos renomados também, eles condenaram o critério ou os critérios que Dr. Walter Martin usou para classificar os adventistas como uma igreja evangélica, ou pelo menos como um grupo cristão, com seus defeitos, é claro, mas um grupo cristão.
Então ele foi duramente criticado na época, e antes de Walter Martin produzir essas pesquisas a partir destes encontros, que demorou acho que uns 2 anos ou 3 anos com os líderes adventistas, ninguém considerava a igreja adventista uma igreja evangélica. Eles sempre foram considerados uma seita. Então, esse paradigma, ele mudou a partir das pesquisas do Dr. Walter Martin, que teve o seu encontro, né, para dirimir essas questões sobre algumas doutrinas controversas, como o sábado, a questão do santuário, a Ellen White como autoridade profética, a questão da alimentação e outras doutrinas. A partir desses encontros, eles produziram o livro Questões sobre Doutrina, e dali para frente, a Igreja Adventista deixou de ser considerada uma seita. Mas a grande questão é, por que o Walter Martin, ele considerou a Igreja Adventista uma igreja cristã, ou pelo menos um grupo cristão com defeitos teológicos? Eu fiz uma palestra, eu acho que o ano retrasado, lá em Santos, no 13º, se eu não me engano, Congresso Apologético, pastor Nathanael Rinaldi. O título foi Como Enganar um Apologista, o caso Walter Martin. Porque quando você analisa a história, você percebe claramente que Walter Martin foi enganado. Ele foi ludibriado. Tanto é assim que na década de 80, 1985, no programa do Archimedes Show, né, que você pode consultar ali livremente pelo YouTube, você percebe a preocupação do Walter Martin com o adventismo dessa época, da década de 80. Veja bem, 30 anos depois, o adventismo não mudou nada. Aquilo que eles tinham negado para Walter Martin, eles continuavam acreditando e professando debaixo dos panos. Ou seja, eles negaram muitas doutrinas controversas simplesmente para ganhar a amizade dos evangélicos. Tá? E isso é tão denunciado, foi denunciado tanto pelo lado evangélico quanto pelo lado adventista. E ganhar o endosso, né, por assim dizer, ganhar um endosso favorável de um renomado pesquisador, né, teólogo como o Dr. Walter Martin, já em memória, deu a eles todo esse espaço, e hoje até uma circulação, né, no meio de igrejas protestantes e igrejas evangélicas, né? Sim. Então eu pretendo te convidar para a gente falar um pouquinho mais da história do grupo, as suas principais heresias, as suas falsas profecias, né? Mas aí essa questão do sábado, eu acho que é a marca principal, né? Se bem que hoje 2 temas sobre adventismo está sendo muito discutido. Continua a guarda do sábado, mas a questão da imortalidade da alma também, que eu tenho, inclusive, já tive a oportunidade de debater no programas de televisão, programas de debate da TV, como o Vejam Só, com adventistas em relação à imortalidade da alma, né, que também é uma doutrina bíblica negada pelo grupo adventista. Mas o sábado está aí como a cereja do bolo, né, é a grande pedra de toque. Tá? Como que o sábado é visto dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É um costume apenas? É uma doutrina periférica, secundária? Ou a guarda do sábado é um critério soteriológico? Essa é a pergunta que eu gostaria que você começasse a explorar. Sim, quando eu escrevi o livro, O Sabatismo à Luz da Bíblia, nós tínhamos essa preocupação de alertar as igrejas evangélicas que, talvez por uma ignorância teológica, uma ignorância bíblica até, e principalmente histórica, tá, estavam enveredando por essa área. Você citou aí algumas denominações que começaram a guardar o sábado. Isso. Né? Eles começam a guardar o sábado porque o pacote, o marketing adventista, ele é muito forte. Não só adventista, sabatista, né? Porque nós não temos só a igreja adventista do sétimo dia propagando essa doutrina sabatista.
mas outros grupos também. Então, ele é muito forte. Porque o evangelho, o problema hoje, pastor, são as igrejas evangélicas, tá? O conteúdo que está sendo ministrado dentro das igrejas evangélicas. O pastor Paulo Romero, ele escreveu um livro, né, Decepcionados com a Graça, e ele fala nesse livro que nós somos uma igreja, em termos de Brasil, no contexto do Brasil, mais propensa a sentir do que a pensar. Então, nós temos esse defeito, né, de sentir e não colocar a razão como critério de julgar se uma doutrina é ou não uma doutrina bíblica. Então, muitas vezes, por falta de ensino maciço, ensino puro da palavra de Deus, muitas igrejas elas acabam sucumbindo aí ao canto da sereia, né, sabatista. Então, eles vendem o sábado como se fosse realmente algo bíblico e como se fosse uma ordem de Deus para os cristãos. Eles empacotam dessa maneira. Só que a igreja adventista, ela tem um diferencial dos outros grupos sabatistas. Tá? O sábado dentro da igreja adventista não é apenas uma questão teológica. O sábado dentro da igreja adventista é uma questão não só teológica, mas também escatológica. Tá? Você sabe quem que é o verdadeiro criador da teologia adventista? Não é Ellen Goldwhite, não é Tiago White, não é Iran Edson. O verdadeiro criador da doutrina ou da teologia adventista chama-se Joseph Bates. E foi justamente Joseph Bates que trouxe o sábado para dentro do grupo adventista, que estava inserido ali Ellen White e o seu marido Tiago White. Eles não guardavam o sábado, tá? Então, através da influência de Joseph Bates, eles passaram a guardar o sábado e espalharam isso para todo o grupo adventista que estava se formando ali. Em 1863, formariam a igreja, o que é conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o sábado, dentro do sabatismo, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele não é apenas uma questão teológica. Ele tem um outro nível. Ele passa a ser um diferencial do tempo do fim. Tá? O sábado vai ser a pedra de toque, no final dos tempos, daqueles que servem a Deus e os que não servem. Então, o que Joseph Bates fez? Ele pegou a doutrina do sábado, incluiu ela na doutrina do santuário, tá? E aí ele vai para Apocalipse, ele vai tentar justificar, né, com textos provas, toda essa parafernália ali que nós conhecemos hoje como teologia adventista. E ele acredita que ali no capítulo 14, né, que eles chamam de mensagem dos três anjos, quando fala sobre a lei de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né, a fé em Jesus, os mandamentos de Deus, estaria ali claramente delineado uma profecia da restauração do sábado no final dos tempos. E depois ele vai lá para o capítulo 13, onde fala sobre a marca da besta, e vai construir uma doutrina do sábado como selo de Deus, contrapondo a marca da besta. Então, a marca da besta seria aquilo que se oporia ao selo de Deus. O que seria o selo de Deus? Ora, o sábado. A marca da besta, é claro, deveria ser um outro dia, que não seria o sábado. Que dia era esse? O domingo. Então, ele costurou a doutrina do sábado em outras heresias que o adventismo estava produzindo nessa época, enquanto teologia. Tá? Enquanto eles estavam fazendo teologia ali, naquela parafernália ali de 1844 até 1850, 51, 55. Tá? Dentro dessa época, eles começam a construir todas esse referencial do sábado, não só como uma ordem que está lá no Antigo Testamento, que depois é estendida para todos os cristãos, mas também o sábado como um diferencial do tempo do fim daqueles que servem e dos que não servem a Deus. Por exemplo, se você analisar a doutrina da Igreja Batista do Sétimo Dia, eles não têm nada disso. O sábado é simplesmente uma questão teológica. Olha, nós acreditamos que a guarda de um dia da semana deve ser no sábado. Mas a igreja adventista não.
A Igreja Adventista vai muito além, tá? Ela coloca o sábado como um referencial escatológico. Então é muito difícil para a Igreja Adventista deixar de guardar o sábado. Por quê? Porque não é apenas uma questão teológica. Tá? Ela se aprofundou nisso aí e costurou em outras áreas da teologia o sábado, principalmente na escatologia. A escatologia da Igreja Adventista, ela não pode ser separada do sábado. Tá? O sábado e a escatologia adventista estão intrinsecamente ligados. Então, por isso que é muito mais difícil você debater com um adventista do que com, por exemplo, qualquer outro grupo sabatista. Certo. Então, por exemplo, o sábado é considerado um critério soteriológico salvífico, né? Naquela... Perdão. Você famosas... Mas eu gostei da sua abordagem, porque você foi além. Além de ser um critério soteriológico, né, naquela famosa declaração de Ellen White, de que a guarda do sábado importa para a salvação, e isso nunca foi negado pela Igreja Adventista em nenhuma das suas novas literaturas, ou seja, permanece esse princípio como sendo verdade, né, uma vez que ela é uma profetisa inspirada para os adventistas. Tem também essa questão soteriológica que os diferencia, então, da cristandade, né? Colocando, portanto, a marca do sábado, a guarda do sábado, como o diferencial que vai marcá-los como o remanescente, né? A igreja fiel, a igreja que não apostatou. Fala um pouquinho da visão da profetisa, né? Da falsa profetisa Ellen Golding White, de ter visto no céu, no santuário, a Arca da Aliança, os mandamentos, né, dentro da arca, e entre eles, os 10 mandamentos, o 4º mandamento brilhava mais, se destacava mais. Ela levantou essa bandeira de verdade, né? Sim. Veja bem, Tiago White e Ellen White, quando eles começaram, depois da chamada Grande Decepção, o Grande Desapontamento, depois de 1844, que é a falsa profecia de Miller, e depois de Samuel Snow. Miller, 43, Samuel Snow, 44, né, falhou. As duas épocas provaram que era uma falsa profecia. Depois dessa chamada Grande Decepção, o Grande Desapontamento, muitos historiadores adventistas, a própria Ellen White também em alguns livros, fala que o adventismo caiu, tá, os milleritas ali, caiu em grande confusão, em trevas densas, tá, cada um brigando entre si, foi uma confusão tremenda. Gente, eu sempre faço a propaganda de um livro chamado O Adventismo, de George Knight. Quem lê este livro com uma mente sem concepções teológicas, simplesmente como um leitor, tá? Leia o livro, destituído de qualquer paixão teológica, denominacional. Você vai perceber que o adventismo é uma grande confusão. Ele nasceu na confusão, nasceu de uma falsa profecia, se enfiou numa grande confusão, caiu numa grande confusão, numa grande treva, como fala o George Knight mesmo, tá? E a partir dali, eles começaram a procurar referenciais. Tá? O que nós vamos crer agora? Tá? E aí começou várias doutrinas. Da porta fechada, a famosa porta fechada, né, que a porta da graça havia se fechado a partir de 1844. A Ellen White acredita nisso, depois ela vem negar isso aí. Mas isso já é outra história. E aí, nessa época, entra Joseph Bates. Ele é doutrinado por uma batista do sétimo dia. Ele começa a acreditar no sábado, escreve um livreto para propagar essa doutrina do sábado, e leva o sábado até o casal White. Só que Tiago White e Ellen White não está nem aí para o sábado. Ela mesma fala isso. Só que tem uma questão muito interessante. Enquanto Ellen White e Tiago White não estavam nem aí para o sábado, Joseph Bates não estava nem aí para as visões e profecias de Ellen White. Ele não acreditava nisso. Só que no começo de 1846... o casal White eles começam, né, não só o casal White, outros adventistas ali próximos, começam a guardar o sábado.
Só que Joseph Bates ainda não acredita nas profecias de Ellen White e nas suas visões. Aí no final de 1846, Ellen White chama Joseph Bates para uma reunião, tá? Sabendo que Joseph Bates era um astrônomo amador, era um amante de astronomia, tá? E ele tinha até escrito um folheto lá falando sobre a constelação de Órion, como que Jesus poderia voltar de dentro da constelação de Órion, que ele acreditava na época que seria o lugar onde Deus habita. Então Jesus só poderia voltar de dentro da constelação de Órion. Ele escreve isso, né? E Ellen White, nesta reunião, ela tem uma visão sobre os planetas. É a primeira vez que ela tem uma visão sobre o universo. E nessa visão, ela começa a descrever vários planetas. Saturno, Urano, enfim, ela começa a descrever esses planetas como tendo 7 luas, outros tendo 4 luas e por aí vai. E aí fala, né, da constelação de Órion, que na época o Joseph Bates acreditava que essa constelação de Órion tinha um canal, tinha um corredor de luz. E ela fala isso nessa visão. Ela usa essa expressão nessa visão. E a partir dessa visão, aí sim ele começa a acreditar nos escritos de Ellen White. Aliás, nas profecias e nas visões, e tem ela agora como a grande profetisa do movimento adventista. Então você perceba uma coisa, houve uma moeda de troca. Enquanto Ellen White recebeu o sábado de Joseph Bates, ele recebeu, né, a credibilidade das visões de Ellen White a partir desta reunião aí onde ela descreve os planetas. Mas essa é uma outra história, tá? Depois disso, depois de 1846, ela vai ter outras visões sobre o sábado. E aí entra essa visão que você falou, onde ela é levada ao céu, Deus mostra a Arca da Aliança para ela no céu, e ela olha para dentro da arca e vê os 10 mandamentos. Mas dos 10 mandamentos, o único que tinha uma circunferência lá brilhante era o 4º mandamento. E aí, daí em diante, eles começam realmente a apregoar o sábado. E é nessa época que ela vai falar, ela vai escrever que o sábado importa em salvação eterna. Ou seja, ela ensinou sim a guarda pelo sábado. Ela ensinou sim. Apesar de muitos adventistas, apologistas adventistas, falarem que não tem nada a ver, que ela estava falando sobre outra coisa, que ela nunca falou sobre isso. Mas quando você vai analisar, eu até escrevi um artigo, está no site do CACP, uma resposta ao senhor Leandro Quadros, porque ele fez uma réplica a um artigo do pastor Nathanael Rinaldi. Então eu fiz uma tréplica, né, respondendo como que o senhor Leandro Quadros ele faltou com a verdade ali ao analisar o contexto histórico da época onde a senhora Ellen White escreveu sobre isso, que a guarda do sábado importa em salvação eterna. Por que ela escreveu isso, sobre isso aí, o pastor Jamier? Simples. Sabe quem que acreditava que o sábado, de alguma forma, salvaria a pessoa, ou a lei de Deus poderia produzir a salvação nas pessoas? Joseph Bates. Joseph Bates acreditava que o sábado importava em salvação eterna. Ellen White dependia muito da teologia de Joseph Bates. Aliás, todo o adventismo depende até hoje da teologia de Joseph Bates, né? E ela entrou nessa barganha aí, ela com as visões e ele com a doutrina do sábado. Então, a partir daí, o sábado tem sido colocado como uma pedra de toque no adventismo, praticamente como referencial de salvação. Tá? Porque, veja bem, se você falar que os adventistas são salvos pelo sábado, que eles acreditam na salvação pelo sábado, eles vão negar. Tá? Eles vão negar. Agora, qualquer pessoa de mente mediana, qualquer pessoa sensata, ao analisar a literatura adventista e se deparar, por exemplo, com a questão do sábado lá no final dos tempos, né, da chamada perseguição dominical, porque eles falam que o sábado será a pedra de toque. Aqueles que forem selados com a besta guardarão o domingo, tá? Receberá a marca da besta, que seria o domingo, tá? Quando o Papa, o Vaticano, fizer uma união com os Estados Unidos. Aí eles vão implementar uma lei, né, para perseguir os guardadores do sábado. Aqueles que não aderirem à lei da besta, que seria o Vaticano com os Estados Unidos ali, eles serão perseguidos. Então eles estarão selados com o selo de Deus. Que selo é esse? A guarda do sábado.
Mas veja bem, pastor Jamierson, lá em Apocalipse fala que aqueles que adorarem a besta, que receberem a marca da besta, né, na testa e na mão, são pessoas que não têm salvação. Então, se o sábado, como selo de Deus, contrapõe a marca da besta, significa que aqueles que receberam o sábado, eles receberam a salvação. Então, para você ser salvo na escatologia adventista, no final dos tempos, você depende do sábado. Se você depende do sábado para ser salvo no final dos tempos, o sábado, então, é uma marca ou é uma prova de que a pessoa, o sabatista, ali, o adventista, ele está dependendo do sábado como meio de salvação. Isso está amplamente documentado, né, na literatura, embora que nesse trabalho de relacionamento com outras igrejas, sabendo que nunca na história do cristianismo, e eu tenho, na oportunidade que tenho de conversar com adventistas, eu coloco isso, nunca na história do cristianismo, 2000 anos do cristianismo, o sábado foi uma questão importante. Foi uma questão defendida pelos pais da igreja, os grandes teólogos da história da igreja, ou nenhum movimento cristão nesses 2000 anos da história teve o sábado como essa doutrina visceral, né? Como ela acaba ganhando lugar. Eu destaquei aqui, pastor, para que você vá então agora para a parte bíblica, né? O que é o sábado na antiga aliança e o que o sábado é para o cristão, e a gente assim caminhar para o final, mas só para que os nossos amigos, né, queridos irmãos que estão nos acompanhando, eu separei aqui justamente essa citação daquela obra de Ellen White, Os Primeiros Escritos, né? Página de número 37, em que ela fala justamente dessa visão, né? A visão do sábado sendo destacado. Aqui é apenas um trecho, tá? Foi-me mostrada, então, uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estavam escritos em grandes letras, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Perguntei ao anjo, quem era aquela multidão? E o anjo disse, estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Então veja, quem era essa multidão que ululava em agonia, sendo na condenação eterna? Aqueles que guardavam o sábado e o abandonaram. E aí, final aqui do trecho, pisando o sábado aos seus pés, né? E por isso foram pesados na balança e achados em falta. Então veja, isso é uma obra de autoria oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que coloca o sábado nesse nível, né, de importância para a salvação. Porque no cristianismo histórico, sempre as obras ou a obediência, ela não é critério para a salvação. Se obedece, se cumpre, por que você é salvo? Então, nada que você coloque com Jesus, ainda que a fé seja importante, mas a fé mais o quê? A fé mais o batismo? Isso é uma apostasia. A fé mais pertencer a uma determinada denominação é uma apostasia. A fé mais a guarda de um dia da semana é apostasia, é heresia. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus, né? Romanos 5, justificados pela fé. A justificação vem pela fé no sacrifício de Jesus. Né? Tudo que fazemos, se congregamos, se nos batizamos, né? Se ceiamos, participamos do corpo e do pão e do vinho, da ceia do Senhor, se não nos prostituímos, se não nos embriagamos, se não adulteramos, e assim por diante, ou seja, o cumprimento dos mandamentos, não é para ser, mas é porque somos, né? Na lei de Cristo, estamos condicionados à obediência agora, uma vez que a prova do amor é justamente a obediência, né? Jesus falou, aqueles que me amam é aqueles que cumprem
as minhas palavras, aqueles que cumprem os meus mandamentos, né? Pastor, você tocou numa parte muito interessante a respeito de Cristo. Não há nenhuma ordem de Cristo no Novo Testamento ou dos apóstolos ordenando a igreja gentia guardar o sábado. Ah, mas e a igreja em Jerusalém não guardava o sábado? Guardava. A igreja em Jerusalém era uma igreja que começou com os judeus. Tanto é que Tiago era o bispo dessa igreja, né? Quando Paulo foi visitar Tiago, acho que no capítulo 21 lá de Atos, ele fala, né? Olha, há muitos entre nós aqui que eram mestres da lei, né, fariseus, e agora estão obedecendo ao evangelho. Só que é o seguinte, eles ainda frequentavam o templo, eles ainda guardavam as festividades, e eles ainda guardavam o sábado, porque eram judeus. Não tem nenhum problema, pastor, um cristão judeu guardar o sábado. Foi dado para a nação de Israel o sábado. Tanto é que no Antigo Testamento você não tem um versículo sequer ordenando os gentios a guardar um sábado. O sábado é um concerto entre Deus e o povo de Israel. Só, unicamente. Se você começar a ensinar que o sábado foi dado para toda a humanidade lá no Antigo Testamento, você está cometendo uma heresia. Tá? Você está adulterando a palavra de Deus. Uhum. O sábado foi dado como uma aliança entre Deus e Israel. Então, para o judeu guardar o sábado, mesmo que seja um judeu cristão, é normal, é tranquilo. E eu vou além, pastor. Tá? E eu deixei isso bem claro no meu livro, que muitas pessoas falam assim, então você não acredita que quem guarda o sábado vai para o céu? Não é essa a questão. Tá? Por mim, qualquer cristão que se quiser guardar o sábado, pode guardar. Paulo fala isso lá no capítulo 15 da sua epístola aos Romanos, capítulo 14, capítulo 15, aos Romanos. Se você guarda para o Senhor um dia, você deve guardar esse dia para o Senhor. Se você não guarda, não guarda. Guarda um dia, guarda outro. Se você come carne ou legumes, você faça para o Senhor. Então, se um cristão quiser guardar o sábado, que ele guarde para o Senhor. Se ele quiser guardar o domingo, que ele guarde para o Senhor. Onde está a heresia? Aonde está o perigo? E aonde que está a condenação bíblica? É você imputar ao outro heresia por não guardar esse dia, sendo que esse dia não é nenhum referencial de salvação, de santidade ou de autenticação de ser cristão no Novo Testamento. Tá entendendo? Aí que está o grande problema. Quando você começa a acusar o outro, você não é santo, você não é salvo, você está errado porque você não está guardando o sábado. Aí está o grande problema. Tá? Agora, se um cristão quiser guardar o sábado, não tem nenhum problema. Eu, particularmente, não guardo porque eu não acredito que é bíblico. Né? E a maioria da cristandade. Me permita, Paulo, eu também penso como você. Mas aí eu abro sempre uma ressalva. Que não seja como critério de salvação. Sim. Né? Que não seja como critério de salvação. Você, é o que eu disse, você vai fazer isso por um ato de fidelidade, de honra ao Senhor. Olha, é uma questão que hoje parece que já está ultrapassada, mas eu, como vou em muitas igrejas, às vezes eu chego numa igreja mais conservadora, tem irmãs ali com aqueles cabelos longos que não cortam o cabelo, né? A questão dos usos e costumes nas nossas igrejas. Meu Deus, ela faz aquilo para honrar o Senhor, tudo bem, não quer cortar, não corta, não quer usar calça, não usa, não quer usar maquiagem, não usa, mas desde que não faça isso como critério de salvação. Ou seja, eu creio em Jesus e não corto o cabelo, eu creio em Jesus e guardo o sábado, né? Para que eu seja justificado diante de Deus. Então, você coloca bem, é uma questão nacional de Israel. Deuteronômio capítulo 31, verso 16, creio que você pode até considerar outro texto, mas eu aprecio muito esse texto como sendo um checkmate, né? É uma criptonita essa doutrina do sábado para o cristão, se é uma aliança, se é um pacto perpétuo de Deus com a nação de Israel. Eu acho assim que o grande problema, isso vem até da reforma protestante, quando se descaracteriza Israel como povo e mistura Israel com uma igreja, né? A teologia da aliança,
crida pelos calvinistas, pelos reformados, misturou as coisas de Israel com as coisas da igreja. E o adventismo do sétimo dia, inclusive, é pós-tribulacionista também, né? Então acaba não fazendo essa distinção de Israel e igreja, acaba importando questões judaicas para dentro da fé cristã. Pastor Jamierson, nós temos. Foi ótimo você tocar nisso aí. Eu iria tocar nessa questão, que é uma questão metodológica. Tá? Nós estamos trabalhando com 2 métodos teológicos, tá? A teologia da aliança e a teologia dispensacionalista. Isso. A teologia dispensacionalista, ela corta esse mal pela raiz. Corta pela raiz. Corta pela raiz, por quê? Né? Nós temos uma grande polêmica hoje. No Antigo Testamento e Novo Testamento. Continuidade ou descontinuidade? Né? É uma grande polêmica. Tem até livros escritos com grandes teólogos falando sobre isso. A teologia da aliança, ela é continuista. Então, por exemplo, eles pegam o sábado, né, e transformam o domingo num sábado cristão, que é uma barbaridade. Uma barbaridade. E isso está muito presente nas igrejas, viu, Paulo? Sim, sim. Isso é um absurdo. O domingo não é sábado cristão. E não pode ser observado nos moldes do sábado do Antigo Testamento. Exatamente. Tá? O domingo é um dia completamente diferente. Para uma outra época, para uma outra dispensação, tá? Com novas leis dadas por Cristo. Então, veja bem, quando você confunde Israel com a igreja, você acaba confundindo todas as demais teologias. Tá? Ela vai ser bagunçada em diversas áreas teológicas. Por exemplo, quando eu confundo Israel com a igreja, eu corro o risco de entrar para um antissemitismo perigoso também. Aliás, muitos cristãos antissemitas, eles eram adeptos da teologia da aliança. Tá? Mas você não vai encontrar dispensacionalista antissemita. Por quê? Porque para o dispensacionalista, Israel continua com o plano de Deus. Deus tem um plano para Israel. Sim. Que caminha paralelo com a igreja. Então, igreja é igreja, Israel é Israel. Quando você transporta Israel para a igreja e faz a igreja tomar as vezes de Israel, você bagunça todas as outras áreas teológicas. E veja aí, Paulo. Isso é um grande perigo. A teologia da prosperidade. Inclusive nessa questão do sábado. Sim. A teologia da prosperidade é uma outra herança protestante. Né? Porque traz para a igreja todas aquelas promessas de bênção, de prosperidade para Israel. E aí espiritualiza isso, e você na nova aliança, isso aí foi um prato cheio para o desenvolvimento da teologia neopentecostal, da prosperidade. Então, realmente, essa questão é uma questão que, infelizmente, os reformados estão em dívida com o Evangelho, por terem desconstruído esse princípio bíblico hermenêutico da distinção entre os 2 povos. Israel é um povo. A igreja é um povo, as nações é um terceiro grupo. Se você não faz essa distinção, você cria essa colcha de retalho, esse Frankenstein, né? Vira um Frankenstein teológico com peças remendadas e tentando dar certo. Aí quando não dá certo, na interpretação literal, que é a melhor, histórico-gramatical, você espiritualiza. Você espiritualiza. É como as seitas fazem. Não, Jesus não voltou literalmente, ele voltou espiritualmente. E aí você vai remendando as coisas para tentar montar o quebra-cabeça, porque não monta mais. É lamentável mesmo. Talvez seja por isso que os adventistas odeiam dispensacionalistas. Isso. Eles odeiam dispensacionalistas. Exatamente. Talvez seja por isso. Num debate que houve na Vejam Só, na TV Hit, programa Vejam Só, entre o senhor Leandro Quadros e um reverendo da igreja presbiteriana, o reverendo começou a utilizar a teologia da aliança para falar sobre o sábado. A discussão era sobre o sábado. Ele começou a utilizar a teologia da aliança. E o Leandro Quadros se sentiu muito à vontade. E ele falou que ele era adepto da teologia da aliança. Mas como não poderia ser? A teologia da aliança dá de mão beijada, né? Todas elas abrem todos esses leques para as heresias adventistas, quando eles pegam o sábado
né, fazem do domingo um sábado cristão. Então, os puritanos, eles têm culpa nessa área. Aliás, você sabe que só existe batista do sétimo dia por causa do problema puritano lá na Inglaterra, que eles começaram a desenvolver uma guarda do domingo tão radical quanto o sábado do Antigo Testamento. E aí chegou um momento que muitos irmãos começaram a falar assim, pera um pouquinho, se eu tenho que guardar o domingo dessa maneira no sétimo dia, então eu vou guardar o sétimo dia de uma vez. E aí muitos começaram a propagar a doutrina do sábado. Aí surgiu a igreja batista do sétimo dia, se eu não me engano, em 1650, e depois foi influenciar o adventismo do sétimo dia. Né? Mas isso aí é culpa da teologia puritana, né? Em confundir Israel com a igreja, em transformar o domingo num sábado cristão. É um absurdo, isso para mim é um absurdo. Verdade. Muito bem, Paulo, então respondendo à questão, a guarda do sábado, ela é uma obrigação para o cristão? A resposta seria então não, né? Não, de modo algum. Então, qual o sentido do sábado? O que é o sábado? Né? Se você pudesse aí usar suas qualidades de professor e fazer um resumo então para nós. O sábado, o que é o sábado, né? No conceito da antiga aliança? E se há relação, se não há, o cristão agora está obrigado a alguma coisa, que lei que ele está sujeito, né? Faça esse transporte aí, mas aí eu vou pedir que você me ajude aí num resumão, né? Certo. Eu costumo falar, pastor, que o Novo Testamento ele trabalha mais com princípios do que com leis. O Antigo Testamento é o contrário. No Antigo Testamento você tem leis para todas as coisas. Tá? O povo de Israel era regulado por leis. O Novo Testamento, Jesus dá uma guinada de 360 graus. Ele modifica isso. Se lá nos 10 mandamentos estava escrito não adulterarás, Jesus fala assim, olha, se você olhar com intenção impura para uma mulher, você já adulterou com ela. Então você tem um princípio. E depois, esse princípio, existe um princípio unificador, e esse princípio é que vai nortear todas as demais procedências e obediências do cristão, que é o amor. Então, a partir do princípio do amor, você cumpre a lei. Hoje, o cristão não precisa olhar para os 10 mandamentos, para as 2 tábuas. Ele tem que olhar para a cruz. O meu referencial hoje não são as 2 tábuas da lei. Meu referencial hoje é a cruz de Cristo. Se eu quero saber como eu devo viver, eu não vou olhar para os 10 mandamentos. Eu vou olhar para Cristo. É Cristo que é o meu referencial. E parece que era isso que o apóstolo Paulo fazia nas suas cartas. Quando ele ia julgar alguma questão, ele não julgava a partir das 2 tábuas da lei. Ele julgava a partir de Cristo. Você não está condizente com o evangelho de Cristo. Foi dessa maneira que ele repreendeu a Pedro. Tá? Então você não está condizente com o evangelho. Né? Então no Antigo Testamento nós tínhamos o sábado. O sábado foi dado dentro de um concerto de aliança entre Deus e Israel. O sábado era para os israelitas terem um dia de descanso, mas sobretudo para adorar ao Senhor, é um descanso espiritual e em segundo momento um descanso físico, recheado de cerimônias também, tá? Porque no sábado você também fazia sacrifícios, no sábado você fazia diversas coisas dentro do templo, ou dentro do tabernáculo, de acordo com a época. Então veja bem, o sábado ele está carregado de uma teologia veterotestamentária e carregado de cerimônias. Quando você vai para o Novo Testamento, você não vê mais sábado como referencial para o cristão. Nós estamos numa nova aliança. Na nova aliança, nós não temos nenhuma ordem para guardar o sábado. Agora alguém pode perguntar, mas o descanso? Então quer dizer que o cristão pode trabalhar de sábado a sábado, de segunda a segunda, de domingo a domingo? Não, o nosso corpo físico ele precisa do descanso, sim. Só que o descanso não está condicionado mais a um dia específico, como era o 7º dia lá no Antigo Testamento. Aliás, o apóstolo Paulo ele vai colocar bem claro isso lá na sua carta aos Romanos.
né? Se você faz diferença entre dia e dia, para o Senhor você faz. Aliás, Jesus é o Senhor de todos os dias. Agora, a igreja, por motivos teológicos, né, ela começou a desenvolver, né, uma teologia do domingo com o passar do tempo. Lá, por exemplo, em Atos, nós já observamos os cristãos reunindo a coleta no primeiro dia da semana e também fazendo a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. E é uma questão interessante. Conforme os cristãos judeus, vão sendo expulsos das sinagogas, né, pelos judeus tradicionais, eles precisam se reunir em algum lugar. Onde eles vão se reunir? Eles vão se reunir nos lares, e agora eles escolhem o primeiro dia da semana em homenagem à ressurreição de Cristo. Tá? Então o domingo começa a desenvolver desde o Novo Testamento, chega no segundo século. Nós temos vários pais da igreja falando como a igreja gentia se reunia no primeiro dia da semana, no domingo. E aí depois, no terceiro e quarto século para frente, a igreja cristã ela vai transformar o domingo num dia de descanso. Isso é bom a gente ter em mente, porque o domingo ele começa não como um dia de descanso, não como um sábado. Ele começa como um dia de comemorar a ressurreição de Cristo. É um dia de contemplação, um dia de cultuar ao Senhor por causa da sua ressurreição, por causa da vitória, por causa da nova vida em Cristo. Só depois do terceiro e quarto século é que o domingo começa a ser usado como um dia de descanso também, por causa da lei de Constantino, porque havia muitos escravos cristãos que eram obrigados a trabalhar todos os dias. Constantino coloca uma lei, e aí esses escravos têm o benefício de um dia de descanso também. Mas essa é uma outra história. Resumindo, o sábado não tem nada a ver com o gentio. O sábado é exclusivo para Israel. Tá? O sábado não é para o cristão. O sábado é um concerto entre Deus e o povo de Israel. Você não vai encontrar nenhum versículo no Novo Testamento ordenando especificamente para o cristão guardar o sábado. Você vai ter o contrário. O apóstolo Paulo condenando aqueles que queriam colocar sobre os cristãos as leis judaicas, dentre elas a guarda de um dia, no caso o sétimo dia. Muito bem. Bastante questões ainda, né? Eu sempre programo a live para 1 hora e a gente não consegue, né? Graças a Deus por isso, convidados com boa capacidade de conteúdo. Paulo, então, assim, suas palavras, eu quero destacar algumas questões aí colocadas pelos nossos irmãos que estão participando, né? Mas eu queria, então, te dar aí uma palavrinha final para você fechar essa questão, indicar uma leitura, alguma coisa nesse sentido, né? Não sei se você tem um exemplar do seu livro aí que você pudesse mostrar, né, divulgar. Esgotou, está esgotado. Tá bom. Mas depois você pode entrar nos comentários, quando a gente encerrar, entre aqui nos comentários da live no Facebook e coloque aí a divulgação, né, alguma coisa assim, mas te dou 1 minuto aí para você fazer um fechamento da sua opinião, né, da sua resposta ao tema proposto hoje. Bom, eu acredito que nós poderíamos terminar com a fala do apóstolo Paulo. Ninguém vos julgue pelos sábados, né? Porque tudo isso é sombra de Cristo. Né? O sábado apontava para Cristo. Cristo é a realidade. O sábado é o corpo, é a sombra. Cristo é o corpo. Então, hoje o cristão está livre para adorar o Senhor em qualquer dia da semana que ele quiser. Mas especificamente por questões teológicas, no primeiro dia da semana. Então, eu só posso dizer que os nossos amigos adventistas, eles estão errados na sua interpretação a respeito do sábado. Muito por causa das interpretações e visões da senhora Ellen White, que eles têm ela como uma profetisa inspirada. Então, se é inspirada, eles acreditam que tudo que ela falou veio de Deus, inclusive na questão do sábado. Muitos adventistas, eles não observam o que a Bíblia diz, mas observam o que está escrito nos livros de Ellen White. Tá? Então, por eles, eu deixo aqui a minha oração, sempre oro
para que eles sejam libertos e venham ao pleno conhecimento da verdade do Novo Testamento, né, e venham para a liberdade com que Cristo nos libertou. Tá? E aos evangélicos que estão nos ouvindo, e às igrejas evangélicas de modo geral, que possam se aprofundar mais ainda no ensino teológico, para não ser presas fáceis de ventos de doutrinas, muitas vezes heréticos, como a questão da obrigatoriedade da guarda do sábado. Tá? De minha parte, eu agradeço, pastor Jamierson, agradeço aí a oportunidade, é um prazer estar com você, né? Ainda que distante, devido a essa questão da pandemia, mas se Deus assim permitir, o ano que vem nós estaremos juntos aí em algum evento, quem sabe no próximo seminário apologético lá em Santos, tá bom? Deixo um abraço para todos os seus internautas aí que acompanham o seminário, acompanham também o seu canal, o seu Facebook, que Deus possa abençoá-los ricamente em nome de Jesus. O assunto é complexo, tá? Ficou um monte de coisa para trás aí que nós poderíamos abordar numa outra live. Muito bom. Eu sempre encerro, Paulo, fazendo 3 perguntas assim, tipo um quiz, né? Um ping-pong com o nosso convidado. As respostas são objetivas também e não precisa ser relacionada com o tema, tá? Então, por exemplo, um livro. Um livro, o meu, Sabatismo à Luz da Bíblia. Tá. Legal. Essa obra, mas está esgotada no momento, né? Está esgotada no momento, infelizmente. Tá bom. Mas tem uma obra muito interessante que eu poderia citar também, que eu gostei muito, do ex-padre Aníbal Pereira, o livro O Sábado. Excelente, infelizmente também está esgotada. Tá. Um teólogo? Teólogo. Eu gosto muito... Teólogo e filósofo. Dr. William Lane Craig. Para mim é um dos melhores da atualidade. Maior apologista. O Dr. McGrath também, excelente. Legal. Muito bom. E um versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Completando aí, né? Tá ótimo, Paulo. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe sua família, te guarde no meio dessa crise que estamos vivendo. Abençoe o seu ministério, a sua igreja. Abençoe também o CACP, toda a equipe, a diretoria e todos os colaboradores. Vamos remarcar um próximo encontro para a gente trabalhar outros temas relacionados à Igreja Adventista do Sétimo Dia, outros temas, né, outros assuntos teológicos. Mas eu agradeço o seu tempo dedicado em nome do Seminário Batista Livre. Muito obrigado, Deus te abençoe e uma boa noite. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Fica com Deus. Amém. Muito bem, pessoal, é isso. Encerramos mais uma transmissão. Quero agradecer vocês que estão participando. Vários comentários, devido eu não ter conseguido controlar muito tempo aqui, o assunto de fato exige um pouco mais. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando. Essa live é um oferecimento do Seminário Batista Livre. E eu quero aqui destacar para vocês já o comentário que eu fiz. Eu quero indicar o site, eu vou colocar aqui para que você anote, tá? Olha, está aí, ó. Estude Teologia no Melhor, seminariobatistalivre.com.br. Quero convidá-lo a visitar o nosso site. Entre ali, conheça o nosso projeto, os nossos cursos. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Amém, queridos? Boa noite a todos. Deus abençoe sua casa, sua família e o seu ministério. Em nome de Jesus. Boa noite.